eu nasci, o Chinado de Jacaré já era vereador. Eu já era Marquinhos. Aqui na Câmara. Ok. TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha a nossa programação ao vivo da sua casa ou do seu trabalho. Estamos ao vivo neste momento pelas nossas redes sociais e também pelos canais da TV Câmara Campinas. Neste momento, nós damos abertura à segunda reunião ordinária da Comissão Permanente de Educação e Esporte, que é presidida pelo vereador Gustavo Peta. Vamos acompanhar. Bom, gente, boa tarde a todos, a todas. Eu quero dar início à segunda reunião ordinária da Comissão de Educação e Esporte da Câmara Municipal de Campinas, em ambiente virtual. Eu estou aqui da sede do Poder Legislativo da Câmara de Campinas, agradeço os funcionários da TV Câmara, os funcionários e servidores municipais da Câmara de Campinas, que possibilitam a gente realizar essa reunião ordinária da comissão. Eu quero cumprimentar o vereador Paulo Búfalo, que já está presente, a vereadora Guida Calisto, os dois membros titulares dessa comissão, e também os nossos convidados, que já estão aqui no ambiente virtual. Cumprimentar o Renato Mussi, que é do coletivo de famílias da rede municipal, professor Luiz Marighetti, que é diretor do Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação, o Cláudio Borges, professor Cláudio Borges, do Coletivo de Educadores, professor Pedro Ganzelli, do Fórum Municipal de Educação, professor Gil Vilanova, da Associação dos Professores Adjuntos de Campinas, está aqui presente também a professora Jaqueline Bisse, do Coletivo das Escolas Integrais, e nós vamos aqui anunciando a presença de outros convidados e convidadas. Nós temos uma pauta hoje que está focada em três questões. Primeiro é o debate público, que nós chamamos enquanto comissão, que visa debater os desafios da gestão democrática e implementação do PL 46/2020, é um projeto de lei que já está em tramitação na Casa, de autoria do Poder Executivo, que fala sobre a gestão democrática no sistema municipal de educação, e nós resolvemos, inclusive, ele está agora ainda no âmbito da Comissão de Legalidade na Casa, inclusive o vereador Paulo Búfalo e a vereadora Guida Calisto também integram essa comissão, mas nós resolvemos antecipar o debate aqui na Comissão de Educação por conta de verificar tanto a necessidade ou não desse projeto ser votado quanto antes, como também a discussão sobre possibilidade de emendas, de mudanças, e por isso que nós chamamos o debate aqui para a comissão. Então, esse é o primeiro ponto de pauta de hoje. O segundo é a aprovação de um relatório que nós fizemos sobre uma visita da comissão à Escola Municipal de Educação Fundamental Maria Pavanaty Favaro. É um relatório, um posicionamento que a Comissão de Educação vai tirar diante de um requerimento que essa própria casa fez, de um caráter muito inquisitório, em que gerou muito questionamento de diversas instituições educacionais de Campinas e do Brasil, e nós consideramos que era o caso de fazer uma visita à escola, entender melhor o que tinha ocorrido e também ter um posicionamento oficial aqui da Comissão de Educação da Câmara de Campinas. Então, nós vamos votar esse relatório logo em seguida e depois ainda há em 3 projetos de lei, de pareceres que devem ser votados ainda na comissão. Então, essa é a pauta. Gostaria de saber se o vereador Paulo Búfalo, a vereadora Guida Calisto, gostariam de fazer uso da palavra. Senão, nós prosseguimos aqui já iniciando o debate. Tá bom. Vereadora Guida, vereador Paulo, também optam para a gente já iniciar o debate. Então, nós vamos para o primeiro ponto de pauta. Nós optamos por convidar, sim, muitas entidades, movimentos que estão interessados nesse tema. São interessados diretamente nesse tema, evidentemente, por estarem vinculados
historicamente, a luta, né, por uma gestão democrática no sistema municipal de educação. Então, por conta da gente ter vários convidados, a gente vai pedir, evidentemente, que todo mundo use aí a sua capacidade, o seu poder de síntese para focar, né, naquilo que considerar mais importante e fundamental no debate. Mas antes dos convidados dos movimentos, das entidades, a gente gostaria de ouvir o Poder Executivo, a Secretaria Municipal de Educação, que é a autora desse projeto. Esse projeto é um projeto que já estava previsto lá no Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal dizia que o projeto viria a ser aprovado pelo menos um ano após a aprovação do plano. Evidentemente, já passaram vários anos, né, em torno de 5 anos, e há, então, uma expectativa grande da aprovação de um projeto que fortaleça, vamos dizer assim, a gestão democrática no âmbito das escolas municipais de Campinas. Então, a gente gostaria de ouvir o Marigheti, estaria um tempo aí de uns de 5 a 10 minutos, para o professor Marigheti poder apresentar, dizer dos objetivos, dizer do que espera daqui para frente, a possibilidade ou não de emendas que possam melhorar o projeto. Seria importante ouvir o professor Marigheti e depois a gente vai na sequência dos convidados, tá bom? Então, já passaria a palavra para o professor Marigheti, que é diretor do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Campinas. Professor Marigheti. Bom, boa tarde, Gustavo, presidente da Comissão de Educação, demais vereadores presentes, e da professor Paulo Búfalo também, professor Pedro Ganzelli, que também está aqui, Jaqueline, e os demais presentes na sessão. Esse tema ele foi já bastante discutido na rede municipal de educação após a elaboração do plano municipal de educação. Como o próprio vereador Gustavo citou, o plano municipal de educação, cumprindo inclusive uma norma que o próprio Plano Nacional traz, indicava a necessidade dos sistemas de ensino elaborarem leis que disciplinassem a questão da gestão democrática. Naquela ocasião, a Secretaria de Educação, após a aprovação do plano, então, para dar vazão a essa norma que está descrita no artigo 9º, começou a elaborar uma minuta de lei, uma minuta de projeto de lei que tratasse da questão da gestão democrática. Naquela ocasião, essa elaboração ela começou por um setor da Secretaria de Educação, que é uma assessoria específica de normas e legislação, né, ou legislação e normas educacionais, e o trabalho começou ali pela análise dos diversos regulamentos, diplomas legais que a gente tinha na cidade, no sistema municipal de ensino, que versavam sobre itens atinentes à questão da gestão democrática. Alguns desses diplomas, né, dessas legislações, eles eram mais recentes, e alguns itens, eles inclusive antecediam a própria LDB, né? Como é o caso, por exemplo, da lei que cria o nosso Conselho Municipal de Educação e organiza toda a estrutura do Conselho Municipal de Educação. Naquela ocasião, o que a gente observou, portanto, era a necessidade, talvez, de algumas dessas legislações serem atualizadas, de um lado, né? Então, 2 grandes eixos de trabalho foram utilizados para compor essa minuta. Um primeiro, a necessidade de atualizar algumas dessas normativas, dessas
legislações, se é que podemos dizer assim. Esse é um primeiro grande eixo. E um outro grande eixo, que era a necessidade de transformar também em lei alguns itens associados à gestão democrática e que, naquela ocasião, não tinham força de lei, e essa assessoria, nesse trabalho muito técnico, entendeu que era importante que se garantisse, numa lei de gestão democrática, o funcionamento de alguns desses colegiados do Sistema Municipal de Ensino. Então, eu vou citar alguns dos itens que foram ponderados ali. O primeiro dizer respeito ao próprio Conselho Municipal de Educação. Como eu disse, o nosso conselho está regulado por uma lei que até antecede a própria LDB, e naquele momento a gente começou a discutir com o conselho a possibilidade a perspectiva de fazer uma atualização da legislação do conselho e transformar um conselho mais dinâmico, mais autônomo, a secretaria, que pudesse, por exemplo, fazer a eleição entre seus pares para escolher o seu presidente. Um dos itens seria esse, por exemplo, ampliar a participação de instituições que hoje não compõem esse conselho. Só para ter uma ideia do que estou falando, a legislação que regula o conselho, ela define cadeiras específicas, né? Então, por exemplo, a Faculdade de Educação da Unicamp e a Faculdade de Educação da PUC. Mas, em função, inclusive, do momento em que essa legislação foi feita, ela impossibilita outras instituições de ensino, por exemplo, participarem, ou instituições de movimentos sociais. Então, se chegou a discutir, olhando, inclusive, para legislações de conselho um pouco mais modernas, que a gente pudesse fazer uma legislação que organizasse a composição do conselho por segmentos, para dar uma amplitude maior, possibilitar uma maior participação de segmentos que hoje não conseguem cadeira no conselho porque não estão previstos em lei. Esse foi um elemento, estou citando um exemplo do Conselho Municipal de Educação, mas poderíamos discutir outros. E o outro eixo tratava de trazer para o corpo de uma lei alguns elementos da gestão democrática do sistema que hoje não estão regulados por lei, e a gente, naquele momento, numa análise técnica, entendeu que deveriam estar garantidos em lei. Vou dar um exemplo, que é o próprio Fórum Municipal de Educação. O Fórum hoje está regulado por uma portaria da Secretaria Municipal de Educação, e nós entendemos, naquele momento, que era importante que o Fórum estivesse reconhecido numa lei, para dar maior robustez a essa instituição, a esse colegiado. Então, dei esses dois exemplos, vereador. Eu vou ficar neles para não tomar muito tempo, como você me deu 10 minutos, mas para dar uma ideia um pouco de qual foi o espírito da primeira minuta de lei. Elaboramos, então, essa primeira minuta e iniciamos um processo de debate naquela ocasião. Foi feito um comunicado, a secretária, à época, comunicou pelo Diário Oficial a abertura do processo de debate, se abriu ali um canal direto para que as pessoas todas pudessem enviar as suas contribuições, e nós iniciamos, naquela ocasião, um processo de discussão com cada colegiado. Então, fizemos algumas reuniões com o Conselho Municipal de Educação. Pelo que eu me recordo, o próprio Conselho Municipal montou uma comissão para discutir a sua atualização, de conselheiros da época. Com o fórum, também se discutiu, embora a proposta que se tinha em relação ao fórum não era de alteração da formatação, nem nada, mas era, na verdade, de incluí-lo na lei, né? Então, na verdade, nem se tratava de mudança alguma no fórum, mas da inclusão desse fórum na lei. Discutimos naquela ocasião também com o Conselho das Escolas, e
e fizemos a distribuição dessa minuta para que as escolas pudessem contribuir, uma vez que tinha previsto ali alguns indicativos em relação à atualização, por exemplo, dos conselhos de escola, que era um outro elemento importante do processo de gestão democrática, e também alguns fluxos previstos para fluência dessa gestão democrática também nas outras instâncias da secretaria, né? Então, como eu acho que vocês podem imaginar, essa primeira versão ela ficou bastante extensa, ficou uma lei bastante robusta, ela ganhou todos esses contornos. Então, se a gente tivesse caminhado nessa direção, nessa primeira direção, ela teria sido encaminhada uma lei aí com muitos artigos, capítulos específicos, tratando, inclusive, de vários colegiados, né? Bom, no debate, o que acabou acontecendo? Muitas contribuições ocorreram dos próprios colegiados, também de escolas e também de educadores, né? Pais, também associados a conselhos de escola, contribuíram. Nós tivemos um número bastante razoável de contribuições. Mas nós tivemos também posicionamentos específicos de alguns colegiados, indicando como proposta, e um deles, que eu me recordo bem, acho que era do próprio Conselho das Escolas, solicitando para a secretária à época que declinasse da possibilidade de encaminhar por uma lei daquele tamanho e que reduzisse esse escopo a uma lei mais concisa, abrindo espaço para, posteriormente, os seus conselhos, cada colegiado pudesse, uma vez aprovada a lei, fazer sua discussão individual e a sua própria revisão na sua legislação específica. Foi esse caminhamento que foi feito. Nós, na época eu estava nessa assessoria, então, como eu disse, o trabalho de produção inicial foi um trabalho técnico. Nós também recebemos essas contribuições de maneira técnica, fizemos a tabulação disso, e, inclusive, essa proposta específica que eu acabei de citar, também recebemos e encaminhamos isso tudo da maneira como eu estou falando para a secretária à época decidir, porque cabia a ela tratar disso. E a definição que me parece que houve naquele momento foi de que ela, então, acataria a perspectiva de produzir uma minuta de lei mais concisa, que não acolhesse no seu interior já a normativa de cada colegiado, mas que fosse uma lei mais limpa, vamos dizer assim, menor, né? E que pudesse abrir espaço para que, uma vez aprovada, se discutisse, cada colegiado fizesse a discussão da sua lei específica. Me parece que assim foi decidido, e assim foi feito o encaminhamento da Secretaria de Educação dessa minuta de lei para o gabinete do prefeito. Que é importante também saber disso, né? O encaminhamento de qualquer matéria do ponto de vista de legislação, ainda que seja matéria tipicamente educacional, a Secretaria de Educação tem um limite, que é a elaboração e a propositura da minuta, né? Isso, na época, foi encaminhado, houve trânsito dentro das estruturas a partir de pedido do gabinete do prefeito para análise dessa matéria, e, enfim, isso ficou estacionado, né? Acho que, não sei, eu não saberia dizer, porque isso não foi encaminhado. Com a chegada do professor Tadeu, a gente retomou a necessidade de retomar a discussão da matéria, por duas razões específicas. Primeiro, porque é algo que nós precisamos dar cumprimento, o próprio Plano Nacional indica isso. Essa era uma primeira razão. E a segunda razão, porque havia uma proposta já finalizada que precisava ser discutida, né? Ou se retomasse a discussão no sentido mais amplo, ou se encaminhasse o que tinha sido produzido. E, a partir do momento que o professor Tadeu assumiu a Secretaria de Educação, assim ele procedeu, abriu, inclusive, o debate no Conselho Municipal de Educação,
para, a partir dali, fazer a formalização da consulta dessa lei e poder fazer o encaminhamento para a Câmara, né? E acho que a situação agora é essa. Então, deixando claro que é uma questão de opção, né? Houve a opção, acho que da secretaria, mas mesmo mobilizada por solicitação de alguns colegiados, de que essa lei fosse uma lei concisa, mais objetiva e não tratasse de todos os colegiados. E aí eu vou omitir aqui, embora não foi pedido, mas a minha opinião pessoal, como educador dessa rede também, inclusive como militante de alguns dos colegiados, que a legislação desses colegiados precisam também passar por atualização, precisam ganhar modernidade para que esses colegiados tenham mais agilidade e a gestão democrática ela possa ser efetivada. Eles precisam funcionar de maneira mais objetiva e retomo um dos exemplos que eu disse, quer dizer, o próprio Conselho Municipal de Educação que nós temos aqui precisaria talvez ganhar outros contornos, possibilitar a participação de outros segmentos que hoje não conseguem ter assento no Conselho. Quando nós olhamos para outros municípios, isso já ocorre, né? Já tem conselhos com participação mais ampla, conseguem ter representados nos conselhos, por exemplo, entidades que lidam com a questão da diversidade, questões de gênero, questões raciais, entidades ligadas ao movimento social, quer dizer, essas entidades hoje não conseguem ter cadeira no Conselho Municipal de Educação. E um outro elemento é a impossibilidade de você ter uma direção do conselho eleito pelos seus próprios pares, o que também hoje já é algo bastante comum nos conselhos municipais de educação, municípios afora, né? Então, acho que com isso eu dou um pequeno histórico do que foi o processo da lei, agradeço a possibilidade de poder falar e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que for necessário. Professor Marinetti, muito obrigado. Acho que o objetivo aqui, agora a gente vai ouvir as entidades, e sendo essa lei uma lei apresentada pelo Poder Executivo, pelo prefeito, é muito importante essa interlocução com o professor Marinetti, no sentido de que as contribuições que a gente for construindo junto às entidades, os movimentos, possam ser recebidas pelo Poder Executivo para possíveis melhoras no projeto. Há um entendimento geral da importância de um projeto que fortalece a gestão democrática na rede, principalmente diante dessa situação que a gente está vivendo no país e também na cidade. Mas é sempre importante também ouvir as contribuições para ver as possibilidades também de emendas e de mudanças. Eu queria, então, já passar a palavra para o professor Pedro Ganzelli, que representa o Fórum Municipal de Educação. Nós vamos pedir aí para que todo mundo fale em torno de 5 a 7 minutos no máximo, para que a gente possa ouvir todos os convidados, tá bom? Então, passo a palavra agora ao professor Pedro Ganzelli, representando o Fórum Municipal de Educação. Boa tarde a todos, a todas e a todas. Eu vou procurar ser o mais breve possível, mas é importante algumas colocações que favorecem o que eu vou estar olhando ali para o projeto de lei. Primeiro, quando a gente fala em gestão democrática, é preciso pensar que nós estamos projetando uma sociedade democrática, né? Então, é importante que o ambiente democrático, a vida democrática esteja presente, né? No sistema municipal como um todo, na rede municipal como um todo e nas unidades escolares. Historicamente, quando se fala em gestão democrática, olha muito para a unidade escolar, mas aí nós temos que olhar para o sistema. E aí o sistema, né, demanda muito ainda para se organizar de forma democrática, né? Então, aí eu estou pensando gestão democrática como a elaboração, execução e avaliação participativa na definição, ou seja, na deliberação da política educacional que atenda ao bem público,
na perspectiva da formação do sujeito de direito. Quer dizer, eu vou olhar para qualquer legislação nessa perspectiva, né? Ou seja, estamos querendo formar um sujeito de direito e se essa legislação permite a elaboração, execução e avaliação participativa. Foi com esse olhar que eu fui, né, de maneira bastante rápida, né, olhei para o PL 46/2020, que dispõe sobre a gestão democrática do sistema municipal de ensino, ou seja, envolve a democratização da organização da Secretaria Municipal de Educação, envolve o sistema como um todo, então, enfim, né, os diferentes órgãos colegiados, e é nessa perspectiva que deveria ser proposta a legislação, pelo que ela coloca. Aí a questão que cabe ao Fórum, né, Municipal de Educação. A gestão democrática está sendo materializada no Sistema Municipal de Educação de Campinas? Por que essa pergunta ela é pertinente? Porque existe um conjunto, como já adiantou o professor Marghetti, um conjunto robusto de normativas e de estruturas participativas, não só na rede, mas no sistema, né? A própria Lei Orgânica do Município trata da gestão democrática, de 1990, né? A Lei dos Conselhos de Escola, de 1991, a Lei dos Conselhos das Escolas, de 1992, né? O Conselho Municipal de Educação, como já foi dito aqui, de 1996, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social, do Fundeb, né? O próprio Sistema Municipal de Educação, de 2006, né? A lei que trata, o Plano Municipal de Educação, de 2015, né? O Conselho de Alimentação, de 2017, enfim. A discussão é qual a relação, né? E como é que se produz a política educacional no município. Não fica claro. Então, é preciso uma legislação, né, que informe a relação, inclusive a hierarquia, né, entre esses diferentes órgãos, enfim, essas diferentes instituições. Tinha para mim que esse PL poderia estar colaborando nessa perspectiva. Estou sendo bastante rápido, né, para a gente não ultrapassar o tempo. E olhando para o texto da lei, e aí é uma outra questão muito importante, aí utilizando o professor Saviani. Na legislação, você tem os objetivos proclamados e os objetivos reais. Os objetivos proclamados tratam mais de conceitos, fins, dever e liberdade de educar, enfim, que é mais consensual. Agora, quando se fala de objetivos reais, organização e financiamento dos níveis e modalidades de ensino, os mecanismos de decisão, as formas de gestão, os recursos para a manutenção e desenvolvimento dos órgãos, serviços e agentes, aí já complica mais. Nesse projeto de lei, encontramos muito mais os objetivos considerados proclamados do que, de fato, os objetivos reais. Quer dizer, né? E aí eu vou mostrar rapidamente, olhando os 7 capítulos, né? Capítulo 1, disposições preliminares, trata dos princípios, que é retomado no capítulo 2, da finalidade dos princípios da gestão democrática. Capítulo 3, da comunidade escolar, que acaba sendo quase uma descrição. O capítulo 4, autonomia da escola, retoma a legislação que já existe. Da composição da gestão democrática, e utiliza como mecanismos, faz apenas uma relação desses diferentes órgãos, aí, alguns que eu já citei, mas não trata das suas relações e da organização e da organicidade na produção da política educacional, isso não trata a legislação, né? No capítulo 6, da direção, retoma o que já existe, e das disposições gerais também não avança em relação à gestão democrática. Então, essa legislação, para ser bastante rápido, evidentemente, que mereceria mais discussão, parece que ela chove no molhado, quer dizer, ela não altera e não fortalece e nem promove a gestão democrática. Por quê? Porque ela retoma o próprio conjunto da legislação, né, sem alterações substanciais.
Eu acho que seria uma discussão necessária, né, de como que é formulado a política educacional no município, com a participação na perspectiva da formação de um sujeito de direito. Para não fugir muito do tempo, eu vou parando por aqui e qualquer coisa eu retomo no debate. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professor Pedro Ganzelli, que representou aqui o Fórum Municipal de Educação. Obrigado pela participação e também pela contribuição sobre o projeto. Eu queria, então, passar a palavra para o Wagner. Professor Wagner Ferreira está? Acho que o Wagner está com algum problema de... Então, passar a palavra para o professor Cláudio Borges, pode ser? Pode ser. Então, tá bom. Professor Cláudio Borges, que fala aqui pelo coletivo de educadores. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu agradeço aqui o convite da Comissão de Educação, na pessoa do Gustavo, e também do Paulo e da Guida. É um prazer aqui estar junto com vários companheiras de longa luta aí pela defesa da educação pública no município. Então, sendo breve aí, em função do tempo indicado, eu gostaria de situar que a gente está num momento agora bastante grave para pensar o princípio da gestão democrática nos processos educacionais, em função da gente estar vivendo um momento acho que de desdemocratização no âmbito político mais amplo, né? Desde o golpe de 2016, acho que a lógica da Constituição de universalização dos direitos sociais, ela está sobre um desmonte e um ataque profundo, e é sob essa perspectiva que a gente tem que estar pensando os desafios colocados para uma efetivação de um processo de gestão democrática, e, como o Pedro bem disse, que remete para além da escola para a formação de um cidadão de direitos. É importante a gente também situar a questão da gestão democrática no contexto de lutas entre projetos político-educacionais distintos hoje, onde há a hegemonia de um projeto ultraliberal e conservador, no qual a questão da gestão democrática, esse projeto prescinde, desdenha e, inclusive, afronta o princípio da gestão democrática. Então, não é um contexto fácil, é um contexto que colocaria para nós desafios sérios para pensarmos o que a legislação pode trazer de contribuições, e sabendo que a legislação é um aspecto importante, mas não se limita a ele, a questão aí da efetivação de um processo de gestão democrática. Em relação ao PL, eu gostaria de endossar a fala do Pedro, quando ele destaca que o PL ele reitera, e nesse sentido acho que ele dá conta de trazer para a lei prevista no Plano Municipal, né, a Lei de Gestão Democrática, a princípios já previstos em outras legislações, mas não contribui para o seu fortalecimento, uma vez que a relação entre as diferentes instâncias que compõem o sistema e também, especificamente, a rede municipal de ensino, não estão explicitadas no documento. Em relação ao PL específico, eu gostaria de destacar, fazer dois destaques. Um diz respeito ao processo e o outro a uma questão de conteúdo. Em relação ao processo, o Luiz lembrou aqui para nós do trâmite, um pouco da historicidade da própria PL, e eu gostaria de destacar que em 2016, quando esse documento foi para as unidades escolares, ele foi num tempo bastante exíguo para discussão, mas houve uma mobilização, inclusive o coletivo de educadores e educadoras se envolveu nesse processo, mas várias unidades se mobilizaram e organizaram tempos, espaços ali para poder se debruçar sobre esse documento. O documento foi enviado para a gestão central e nós não tivemos retorno em relação a como foi feita a sistematização e que critérios técnico-políticos foram utilizados para gerar um novo documento, que foi o PL em questão agora. Então, eu faço esse destaque em relação ao processo, que nós estamos tratando do tema da gestão democrática. E eu acho que esses processos de consulta pública e de definição participativa e coletiva
de documentos como esse, dessa relevância, como a Lei de Gestão Democrática, eles têm que ser mais bem cuidados. Inclusive, para além da gestão da Secretaria de Educação aqui, a gente tem visto processos de consulta pública bastante complicados e muito pouco democráticos para se fazer debates em relação a reformas, legislações educacionais país afora. Então, inclusive no ano passado, quando esse tema foi retomado no Conselho Municipal de Educação, a Secretaria fez a exposição um pouco do processo de sistematização dessas contribuições e ficou claro a fragilidade e a ausência de um retorno para os próprios educadores da rede municipal. Em relação ao conteúdo, eu queria fazer um destaque, que é o item referente a dar direção. Tá? Não lembro o artigo agora, mas é um item muito... ele está no foco das disputas políticas atuais, tá? As políticas aí de gestão empresarial que concebem a escola como um espaço de gerenciamento empresarial, elas têm uma concepção que vai na contramão dos processos de gestão democrática, e esse é um tema delicado aí e que tem problemas no documento. Na minuta anterior, havia 2 itens, um deles dizia que os cargos de vice-diretor, diretor, orientação pedagógica, e foi criado, naquele momento, né, no texto, um 4º elemento, um gestor que não está previsto na legislação da rede municipal, tá? E dizia no item seguinte que apenas os cargos de vice-diretor e diretor seriam cargos para concurso público. Isso foi alterado no PL agora, mas continua com problemas porque menciona que os cargos a gestão é composta por orientação pedagógica, por vice-diretor e diretor, mas isso como uma possibilidade, tá? Sendo que a legislação, né, prevê a questão mesmo de isso, são cargos, né? E no item seguinte é apontado que fica a critério da Secretaria Municipal de Educação e da FUMEC essa composição do perfil da gestão das unidades. Então, eu acho que esse item tem que ser alterado no sentido de a gente remeter para a legislação atual, que configura isso, os cargos de OP, vice-direção, como cargos de concurso público, sem qualquer outro personagem aí que possa remeter para um gerente, né, na lógica empresarial, e que isso não seja critério, que isso é definido preto no branco, que não fique qualquer margem de liberdade para que a gestão central altere essa configuração. Eu queria remeter aqui para a gravidade do nosso momento, mas não é de hoje, né? Eu gostaria de lembrar que, como o Pedro já destacou, essa questão da gestão democrática ela já está prevista a longa data em várias legislações, tá? Na nossa LDB, no regimento municipal, mas isso não impediu, por exemplo, entre 2013 e 2014, a Secretaria Municipal de Educação vir com um projeto de gestão empresarial para dentro das escolas públicas municipais e que só não foi implementado em função de uma grande mobilização e de luta política e de rechaço por parte dos educadores. E era um projeto claramente que se opunha aos processos de gestão democrática e naquele momento, uma das argumentações era que, na verdade, tinha uma dimensão técnica e não política e, portanto, era algo que poderia agregar aos processos já em curso na rede municipal. Apesar de já termos uma vasta... Fechando. Apesar de já termos uma vasta legislação que normatiza a questão da gestão democrática, em 2019 e 2020 fomos surpreendidos também com a imposição por parte do Executivo de um processo de militarização de uma escola da rede municipal de Campinas, cujo perfil previsto nos documentos de instituição do PSIM, o Programa do Governo Federal, das escolas cívico-militares, são frontalmente contra também os princípios da gestão democrática. Então, assim, como o Pedro indicou, acho que a gente precisa, na legislação, talvez avançar em termos como se traduz nas particularidades, as relações entre as diferentes instâncias que compõem o sistema municipal de educação. Não que isso vá garantir, eu acho que é a luta política mesmo, e os embates e os conflitos políticos que vão estar definindo, e o perfil mesmo, né, a concepção político-educacional da Secretaria Municipal de Educação, que tem um peso fundante aí, no sentido de que se é um valor ou não os processos de gestão democrática. Nesses 2 momentos que eu citei,
ficou claro o quanto é frágil na gestão anterior, nas gestões anteriores, essa questão do princípio da gestão democrática. Eu fico por aqui, então, por enquanto. Obrigado. Muito obrigado, professor Cláudio Bosch, que falou aqui pelo Coletivo dos Educadores, trouxe várias contribuições, algumas propostas, inclusive, já também concretas, né, de mudanças, e a gente vai continuar aqui ouvindo os convidados. Quero passar, então, a palavra agora para a professora Jaqueline Bice, que representa o coletivo de escolas integrais da rede municipal. Boa tarde. Primeiramente, agradecer o convite para que a gente também pudesse participar desse debate. Eu sou professora de uma escola de educação integral do ensino fundamental, componho o coletivo da educação integral de Campinas, que é formado de forma especial aí por profissionais que atuam nas escolas de ensino fundamental, tá, do município. Algumas questões já foram trazidas anteriormente, que eu acho bastante pertinentes. Então, quando o professor Pedro Ganzelli questiona de que forma, né, a gestão democrática se apresenta num documento em que a gente consiga entender, né, como que nas diferentes instâncias dentro da secretaria essa gestão vai acontecer. E aí eu acho que um dos aspectos que o PL ainda não apresenta e que seria importante é que seja apresentado ali uma forma de avaliação, né, indicadores de como a gestão democrática está acontecendo dentro das diferentes instâncias da esfera pública, né, da educação. E aí, para trazer, então, um pouquinho do contexto da educação integral, a gente inicia aqui em Campinas, a partir de 2014, né, um projeto piloto de educação integral no ensino fundamental. Então, algumas das escolas, hoje somos 8, na época éramos 2, mas no decorrer desse tempo a gente teve uma ampliação. Então, a gente já participou desse movimento da discussão desse primeiro PL de 2016, né, nas escolas, apresentando, inclusive, algumas propostas. E também, ainda no contexto da educação integral, para a gente conseguir perceber, né, o quão importante é a gente ter um instrumento que tenha claro, né, quais são esses mecanismos de avaliação. No fim de 2019, a gente participa de uma audiência pública justamente para manifestar um descontentamento por parte do corpo docente, de forma especial, dessas escolas que tiveram um indicador vindo diretamente da secretaria, sem diálogo conosco, de uma alteração da forma de organização curricular dessas escolas. Também nessa audiência acontece uma denúncia de um corpo docente de uma das escolas, né, em que eles apresentam, então, uma questão do abuso de poder da direção. E esse grupo não conseguiu encontrar os canais de denúncia desse abuso, né? E aí o movimento que foi feito foi uma grande remoção de professores, foram 23 professores se removem dessa escola em manifesto ao descontentamento com uma política não democrática que acontecia nessa instância. Então, acho que trouxe alguns exemplos para reafirmar a importância de que a gente tenha dentro desse PL estabelecidas essas formas de avaliação também, né, dos processos da gestão democrática dentro da rede, nas diferentes esferas. Então, vou terminando por aqui. Obrigada. Obrigada, professora Jaqueline. Eu passo agora, o Renato Nucci está presente? Renato, passar a palavra do coletivo de famílias da rede municipal. Renato. Bom, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Agradecer a iniciativa do vereador Gustavo Peta, né, que preside a Comissão de Educação da Câmara, pelo convite e pela iniciativa, né, de convocar e de, enfim, realizar essas constantes audiências para a gente discutir
os problemas da rede municipal. Queria dizer o seguinte, né, eu acho que é importante a gente resgatar a ideia de que a escola pública, né, ela é uma conquista da classe trabalhadora brasileira. Ela não é uma dádiva de governos, enfim, ela é uma conquista, a conquista dos trabalhadores que lutam desde o começo do século XX pela ampliação e pela difusão da escola pública de qualidade, né? Inclusive também a própria democratização do acesso à universidade pública via cotas. Alguns até podem questionar se as cotas seriam o ideal, mas o fato é que a democratização do acesso à universidade pública também é uma luta da juventude trabalhadora, né? Então, acho que tudo que a gente teve de conquista e avanço em termos da educação pública no Brasil compõe, digamos, uma pauta de reivindicação ampla, né, dos trabalhadores brasileiros por um acesso a serviços públicos, né, por um acesso a serviços públicos de qualidade, por um acesso ao conhecimento, por um acesso ao saber. Então, acho que esse é um ponto de partida importante para a gente discutir a gestão democrática, né? Porque nós que somos, assim, que constituímos, né, a classe trabalhadora, que nos formamos enquanto povo brasileiro, nós somos aqueles que mais querem que a escola pública dê certo. Tá? A gente tem um interesse assim profundo que a escola pública dê certo, que a gente tenha uma escola pública de qualidade, né? E falo também da condição de pai. Tá? Como pai, enfim, as mães, quem cuida das crianças, né, que tem a guarda, os avós, todos querem que a escola pública dê certo, né? Então, a gente não se comporta e nem tem uma posição que parte de uma espécie de oposição ao governo de plantão ou ao Estado, no caso da educação. Não, a gente é usuário e a gente sabe que o futuro dos nossos filhos está sendo decidido, né, hoje. E nesse sentido, a gente quer uma escola pública que dê certo. E aí, para que essa escola pública dê certo, é preciso que ela abra a participação da comunidade escolar nos assuntos da escola, tá? Não só da escola, da unidade em si, né, mas do sistema de ensino, do sistema de educação, tá? Através, obviamente, dos seus instrumentos, conselho de escola, conselho das escolas, CPAs, enfim, todos os instrumentos, todos os colegiados possíveis aí que a gente puder ter, grêmio estudantil, enfim, para a gente interferir nesse processo, porque, como eu disse, a gente tem um interesse maior, tem um maior interesse que a escola pública dê certo, tá? E para isso é preciso que a escola pública se abra, que a gestão se abra para a participação, né, da comunidade escolar. E aí cabe ao Estado, obviamente, a gestão, né, do patrimônio, do patrimônio escolar, do cumprimento dos projetos pedagógicos, mas nunca esquecendo que a escola é uma propriedade do povo, tá? Ela é uma propriedade nossa, da coletividade, tá? Então, nesse sentido, que eu acho que a gestão democrática ela é um princípio para a gente. E aí, eu acho que quando a gente fala em pensar a gestão democrática, né? Alguém aqui falou de pensar a gestão, assim, não só ligado à unidade escolar, e está muito correto, né? Então, assim, a gente precisa pensar a gestão democrática de todo o sistema, tá? Não só da unidade em si, né? Mas precisamos pensar, por exemplo, a gestão democrática com seus instrumentos adequados, né? Na definição, por exemplo, de mais unidades, construção de mais unidades. A gente está com uma situação em várias escolas da cidade de mais de 30 alunos por sala. Então, assim, está flagrante a necessidade da gente construir mais unidades escolares na rede municipal. E, no entanto, o que a gente viu foi uma decisão da prefeitura de não tem projeto de construção de novas escolas, né? Enfim, como que a gente discute a gestão democrática? Né? Assim, a gente só vai ficar na discussão da unidade escolar, tá? Pensando ali apenas como que qual vai ser a data da festa junina? Não, a gente quer discutir o sistema. E a gestão democrática ela tem que cumprir e tem que ter instrumentos para definir esse papel de discussão geral de funcionamento do sistema de ensino, né? do sistema de educação do município, né? que é o nosso caso, né?
precisamos também ter a discussão, como eu disse, né, de se vai ter novas unidades ou não, também contratação de professores, tá? Quer dizer, como que a gente deixa essa definição apenas para a prefeitura, né? Como que a gente cria instrumentos, por exemplo, para definir que precisamos de mais professores para a rede municipal. A questão da terceirização que a gente enfrentou recentemente, né? Várias greves das trabalhadoras e greves muito justas, né? De trabalhadoras terceirizadas que estavam sem receber pagamento, sem receber vale-refeição, sem receber vale-transporte. Quer dizer, então, assim, como que a gente faz a discussão, que instrumentos democráticos a gente tem para discutir, por exemplo, se a terceirização, no caso da educação, ela cabe ou não? Se não é melhor ter uma equipe mesmo de funcionários, de trabalhadores da própria prefeitura que vão fazer a limpeza, né, das unidades escolares, porque a gente viu, faltou, não teve limpeza, acabou, não teve aula. Então, a gente, pelos preconceitos que existem na sociedade, né, o elitismo, o preconceito racial, quer dizer, a função de faxina é uma função aparentemente menor. Não teve faxina, não teve aula, porque não havia condições de se cumprir com as normas sanitárias mínimas para as escolas funcionarem, né? Então, assim, então cabe uma terceirização aí, né? Se não cabe, quais são os instrumentos que a prefeitura, que a Secretaria Municipal de Educação vai disponibilizar para a comunidade escolar definir isso, né? Democraticamente. Então, quando a gente fala em gestão, a gente também, assim, a gente tem que ter uma compreensão, né, para nós, de que nós queremos discutir toda a gestão da educação, tá? E aqui não é afrontar a autoridade da secretaria ou do secretário, discutir suas competências, não é nada disso. Mas, assim, que se a gente partir desse princípio, né, de que a escola pública é uma propriedade nossa, né, do povo, é uma conquista do povo brasileiro, tá? Então, o que a gente pensa é que essa gestão dessa propriedade ela tem que estar aberta para a comunidade escolar discutir, tá? E é isso, e não só ficar discutindo data de festividade nas escolas, né, ou como que a gente vai, horário de entrada, horário de saída, não, a gente quer discutir o sistema de maneira geral. Então, acho que pensar a gestão democrática com seus instrumentos, ele tem que estar aberto a isso, a essa nossa capacidade e poder de intervir na definição geral do funcionamento, né? Se precisa construir escola ou não, quem tem que decidir é a comunidade escolar, né? Se tem que contratar mais professores ou não, quem tem que definir também é a gente, a partir, obviamente, de critérios, né? Não somos irresponsáveis, né? Mas, enfim, a gente tem que ter a definição disso, né? E não apenas a prefeitura, tá? Então, acho que essa é uma questão importante. E aí eu acho assim, tentando aqui ser muito breve, né, que o tempo é curto, acho que é importante, o Marighete realmente colocou bem que essa discussão daquele documento mais robusto, isso na época eu era presidente do Conselho das Escolas Municipais, e a gente avaliou naquele momento se havia condições políticas de fazer um debate naquelas circunstâncias, dado um avanço conservador, né? Não que esse avanço não que isso tenha mudado muito, né? Que não tenha esse conservadorismo, mas a gente avaliou que naquelas circunstâncias de 2015, 2016, 2017 aproximadamente, corria-se o risco, se levar um projeto para discutir todos os colegiados, né, na Câmara, que a gente corria o risco de introdução de normas antidemocráticas, né, de normas conservadoras, contra a participação da comunidade escolar naquele momento, né? Então, a gente fez um pouco essa avaliação, tá, naquele debate, tá? Se isso compensaria, né, a gente fazer uma discussão ampla de todos os colegiados, se isso não poderia representar, naquelas circunstâncias, com uma Câmara altamente conservadora, né? E é isso, não que mudou muito o cenário hoje, mas talvez as condições hoje para o debate sejam um pouco melhores, mas a gente avaliou que talvez não fosse adequado naquele momento a gente dar esse mole, né? Como dizem os cariocas, né? Dar esse mole para a Kojak nesse momento. Então, a gente achou melhor esse recuo. Mas, enfim, eu acho que a contribuição, né, que a gente tem para essa discussão da gestão democrática é isso, né?
A gente acha que a gestão democrática ela tem que ser ampla, não é só das unidades escolares, né? A gente tem que criar realmente um sistema de gestão democrática que envolva toda a comunidade escolar, em todos os assuntos, do sistema de maneira geral, né? E é isso, se vai ter construção de escola, se não vai, contratação de professores, se cabe terceirização de serviços, né, de certos serviços dentro da escola, por exemplo, né? Acho que a gestão democrática ela tem que estar aberta para esse tipo de debate, né, para esse tipo de discussão, e isso não é, de maneira alguma, afrontar ou querer tirar a autoridade. Aqui a gente não fala de uma autoridade do ponto de vista legal, ou até, né, mas de uma autoridade do ponto de vista de conhecimento do corpo burocrático da rede municipal, de maneira alguma, né? A gente quer se utilizar do conhecimento desse corpo, né? E a gente quer essa participação porque é isso, porque a gente quer que a escola pública dê certo, né? Então, se a gente cobra essa participação, não é para assumir poderes, né? Ou retirar poderes de quem tem, enfim, um conhecimento técnico, acadêmico sobre a educação pública, enfim, não é nada disso. Né, mas a gente quer ter garantida a nossa participação para discutir assuntos importantes de toda a rede, porque para nós é importante que estou insistindo muito nessa tecla, mas é importante que a escola pública para nós dê certo, tá? É importante, né? Eu comentei com vários pais, eu fui assinar a rematrícula da minha filha, a confirmação de matrícula, e tinha acho que 3 ou 4 pais e mães na minha frente que estavam buscando vaga numa escola da prefeitura, porque os filhos estavam numa escola privada, eles não têm mais condições de pagar, por conta da crise econômica, né? Quer dizer, então, a gente precisa de espaços para discutir essas questões, né? E as pessoas buscam, e as pessoas falavam, estamos procurando a escola da prefeitura, porque é público e notório que a qualidade do ensino ofertado pela Rede Municipal de Educação de Campinas é muito melhor do que o da rede estadual, né? Então, a gente reconhece a qualidade da rede pública municipal, e a gente quer que isso se mantenha, né? Por isso, porque a gente confia, a gente acredita no trabalho dos profissionais, né, da rede. E, nesse sentido, é que a gente acha que a gestão democrática, né, abrindo espaço para toda a comunidade, pode fortalecer essa conquista que a gente já alcançou. É isso, desculpa se passei um pouco do tempo, e, novamente, muito obrigado pelo espaço. A gente agradece, Renato, pela contribuição, falando aqui em nome dos coletivos de famílias da rede municipal, coletivos que incluem pais, mães e outros integrantes das famílias dos alunos da rede municipal. Eu queria passar, então, a palavra para o professor Gil Villanova, que representa a Associação de Professores da rede municipal aqui de Campinas. Professor Gil. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite ao presidente, vereador Gustavo, queria cumprimentar as demais vereanças e os demais participantes aqui. Eu vou tentar reiterar alguns pontos e tentar avançar em outros, na forma mais sucinta. Quando a gente fala de gestão democrática, entre outras coisas, a gente está falando de representatividade, de representação. E a associação que eu estou representando aqui, os adjuntos, nós não sentimos representados nem na atual legislação e nem na atual minuta, na atual PL. E assim como nós, tem vários segmentos que não se sentem representados. Como que a gente vai fazer isso? É um desafio que a gente está aqui para discutir. Qual a chave desse desafio? Retomando as falas anteriores, nós temos que pensar que, para a gente ter representatividade, ela começa em outras instâncias antes da escola. Aí, nesse sentido, eu vou retomar a fala do Pedro. A gente não pode só pensar na escola e tudo mais, a gente tem que pensar realmente no contexto. E, antes disso, nós, professores adjuntos, a gente não se sente representado. Tanto que nós tivemos que fundar uma associação, porque nem os outros coletivos de professores discutiam nossas causas aqui, tá?
Nesse sentido, fortalecendo a representatividade e, por consequência, a gestão democrática, a gente vai deixar de lado essa visão liberal que o professor Cláudio colocou. Eu acho importante fazer isso, porque a precarização da educação está começando com a gente, os professores adjuntos, justamente por essa visão mercadológica e liberal que foi colocada pelo professor Cláudio. Tá? Portanto, eu acho que essas questões têm que ser colocadas nessa PL, e o Marighella falou que ela estava robusta e agora está mais enxuta. Nós aqui entendemos que talvez seja preferível uma mais robusta do que uma enxuta que possa dar margem para ser mal compreendido e ter duplo sentido. Porque quem vai acabar sofrendo isso são, como diz o Renato Mussi, as funções menores. E nós, professores adjuntos, somos vistos como função menor. Tá? Como que a gente pode fazer isso? Gostaria de retomar agora a Jaqueline. A gente precisa de mecanismos para ver isso. Isso também é um desafio que a gente tem que discutir aqui e apontar saídas. O que eu vou apontar aqui? Como é que a gente faz essa representatividade? Só a gente vai prever isso na PL, isso periodicamente vai ter eleições, a gente vê quais são os coletivos, os segmentos que vão ser representados. Eu acho que isso aqui é de vital importância para a gente ver isso. E, junto com isso, veio o mecanismo que a professora falou. De mais a mais, só queria chamar a atenção para isso, já fui o último, já foi falado tudo, queria só ressaltar os pontos que eu concordo, dos participantes que vieram antes de mim, e ressaltar essa questão da representatividade, que eu acho que ainda tem muito que se avançar nessa PL. Okay? Professor Gil, muito obrigado pela participação, por trazer aqui a voz da Associação dos Adjuntos. Eu queria, então, passar a palavra para os vereadores, o vereador Aguida, o vereador Paulo. Eu acho que a gente já poderia passar a palavra para vocês, fazendo os questionamentos. A gente volta depois para ouvir um pouco também a Secretaria Municipal, e depois a gente vai para a conclusão aqui desse primeiro ponto de pauta. Não sei se o vereador Paulo, o vereador Aguida. Quer falar, Paulo, primeiro? As minhas questões são rápidas, eu não tenho muito... Eu falo, então? Guida, pode falar. Tá. Não, eu gostaria... Bom, primeiro, né, boa tarde para todo mundo, porque já que a gente não falou, né, na primeira parte, a gente escolheu ouvir primeiro, agradecer aqui a representação da Secretaria Municipal de Educação e também aos professores aqui dos coletivos que estão. Eu acho que vocês fizeram um debate rico aqui para a gente poder entender bem, né, o PL. Esse PL chegou na Comissão de Legalidade, aí eu pedi vista justamente porque nós precisávamos ter um pouco mais de segurança para votar, né, de acordo com os olhares, os posicionamentos, né, de quem está no chão da escola, de quem discute a gestão democrática, enfim. Aí agora o PL venceu o prazo, né, e aí agora o vereador Paulo Búfalo também, a gente está com bastante essa preocupação, né, de como que será o nosso posicionamento, enfim. E a gente tentar nessa caminhada de aprovar algo que, de fato, represente os anseios dos nossos educadores, porque, por mais que a gente tenha muita dificuldade na rede municipal de educação, principalmente, porque, como, né, esse PL ele tem esse vínculo maior com a rede municipal, a gente sabe que a gente tem um corpo de profissionais da educação muito valorosos, então não é à toa que muitas vezes a gente percebe uma certa disputa. Eu percebo muito essa disputa quando é em nave mãe, viu,
viu, vereador Gustavo? Quando é nave-mãe, quando é creche da administração direta, né? O pessoal geralmente prefere as nossas creches, assim, né, da administração. Não que não precise, lógico que as famílias precisam da vaga, enfim, mas porque reconhece que a gente tem, né, um coletivo aí de profissionais da rede com bastante compromisso. E a gente precisa manter essa sintonia. O que eu gostaria de conversar com o Luiz Marighetti, que é o responsável aí, que há tempos, né, vem cumprindo esse papel de sempre estar aqui conosco na Comissão de Educação, respondendo pela Secretaria, representando aqui as posições da Secretaria Municipal de Educação. Gostaria de saber, assim, se tem essa disposição, esse entendimento, né, aqui levantado, né, a fala do professor Pedro, que eu não conhecia, só conhecia de nome, foi bem profunda para mim, né, no análise que ele faz. E, enfim, eu gostaria de saber, porque a gente sabe que esse PL foi apresentado no momento em que a gestão não era o secretário Tadeu, né? Por mais que a gente sabe eu sou uma das que sempre falou que é um governo de continuidade, a gente gostaria de saber qual que é a disposição da secretaria de dialogar mesmo, de atender, enfim, de fazer refletir, de fato, uma gestão democrática, né? No sentido do que os educadores que estão aqui questionaram, né? Então, enfim, porque mesmo a gente sabendo que mesmo tendo uma legislação fortalecida e robusta, isso não garante que de fato vai acontecer. O que a própria professora Jaqueline relatou, eu acompanhei muito de perto, mesmo não estando, né, não era vereadora ainda, mas a gente acompanhava isso. O que aconteceu, aquela debandada de professores lá da época do CAIC, aquilo ali foi muito sério. E a gente não deu tratamento para aquilo. Pelo menos se deu, eu não fiquei sabendo. A gente, né, se deu, eu não fiquei sabendo. Enfim, e outras que vão acontecendo. Então, gostaria de saber mesmo da secretaria, através do professor Luiz Marighetti, qual que é a disposição de dialogar? Tem essa disposição de melhorar? Tem essa disposição, né, de a gente sair na frente com um bom projeto e que a gente possa fazer um trabalho aqui na Câmara Municipal, convencendo a todos a votarem um projeto como esse, a valorizar a rede que a gente tem, porque a gente valoriza a rede que a gente tem, viu? Eu sou educadora da rede, né? Quando eu falo nós, é porque eu sou educadora da rede. Por mais que a gente brigue, a gente valoriza muito essa rede, né? Então, eu gostaria de saber qual que é a disposição da própria secretaria nos apontamentos que foram colocados aqui tanto pelo Cláudio, né, que é um companheiro de longa data aí, o Gil, o professor Gil, enfim, por todos aqui. E pelo Renato também, né, que está sempre conosco. Obrigada, viu, gente? Bom, então, boa tarde a todos e todas, né, cumprimentar aí os colegas professores aqui nessa reunião da nossa Comissão de Educação. Então, como a vereadora Guida já informou, esse projeto, nesse momento, ele está na Comissão de Constituição e Legalidade, ela já havia pedido vistas, quando retornou a tramitação, eu pedi, mas regimentalmente já está no final do período, então logo volta para a Comissão de Legalidade apreciar. Bom, e sendo o governo ampla maioria na Comissão de Legalidade, a possibilidade do projeto ter um parecer favorável e já ficar pronto para o plenário é muito grande. Então, a primeira questão é de que avalio que nós precisamos fazer uma conversa política, no sentido já apontado pela vereadora Guida, da possibilidade que nós temos de fato, interferir nesse projeto.
porque se isso, se houver uma anuência, uma disposição, o que me parece é que nós vamos precisar negociar o melhor momento para isso, para poder tratar desse texto, fazer adendos, fazer ajustes, novamente trazer os debates realizados pelas escolas, enfim, e podemos, então, aprimorar esse projeto. Então, seria um momento político, se há disposição, como tratamos isso. Podemos, por exemplo, passar pela Comissão de Legalidade e fazer os ajustes na Comissão de Educação, enfim, por onde vai tramitar para a média. A segunda questão, que também tem a ver com isso, e eu quero reforçar o que a vereadora Guida falou aqui, porque vários de nós aqui fomos sujeitos diretos da construção de um plano municipal de educação que não chegou na Câmara Municipal. E outros, além de ter participado desse processo, participou de um processo viciado na Câmara Municipal, com atropelo, com posturas do governo antidemocráticas, de mobilização de setores, trazendo pessoas que não sabiam nem o que estava em debate na Câmara, gente. Então, ou seja, há um certo calo no nosso lombo, que aí eu gostaria de ouvir se tem à disposição, porque, convenhamos, mudou o secretário, mas o núcleo duro, inclusive servidores públicos, servidoras, com estabilidade, que cumpriram aquele papel deprimente no Plano Municipal de Educação. Então, eu queria saber o seguinte, vale a pena nos dedicar para poder fazer um texto de lei, um projeto que vai chegar lá e vai ser votado, minimamente discutido, respeitado minimamente? Porque se disserem que não vai, aí, convenhamos, eu vou fazer outra coisa, gente. Tem muita coisa para fazer na periferia, para enfrentar a ultradireita, sabe? E aí não dá tempo de ficar nessa daí para depois acontecer o que acontece comigo lá, que sou jogador veterano lá em lateral. Tomo bola nas costas porque estou velho para correr atrás do atacante. Foi isso que fizeram. Ficamos ali discutindo, e no final das contas, nós assistimos aquela situação deprimente ali na Câmara Municipal de Campinas. Pelo texto, nós vamos seguir fazendo luta, estamos aí avaliando aquilo que passou pelo plano municipal. O problema maior foi o método, porque desrespeitou quem estava no debate e quem não estava no debate foi tratado feito gado. Então, eu queria saber qual que é a proposta aí de fato, né? Se nós vamos ter espaço para debater e depois colocar em pauta e com seriedade para aprovação, porque se não tiver esse espaço, eu não estou disposto, não. Só vou fazer a crítica e fazer um enfrentamento, né? É isso, vereador. Bom, obrigado, vereadora Guida, vereador Paulo. Eu só vou complementar, trazendo algumas questões, e a gente já passa também para o professor Marighetti, e depois verifico os encaminhamentos. Eu vejo o seguinte, gente, nós estamos vivendo um momento no país, e também, evidentemente, em Campinas, muito difícil do ponto de vista da afirmação dos princípios democráticos como um todo e também na educação. Eu estou aqui na Câmara há alguns anos, e nesses últimos anos, principalmente a partir de 2016, o que a gente tem feito, o nosso principal papel enquanto vereador no campo da educação,
tem sido de resistência a propostas extremamente conservadoras, a propostas antidemocráticas, a propostas, na sua maioria das vezes, inconstitucionais, mas que vieram à tona com muita força a partir do avanço das forças de ultradireita no país. Então, nós derrotamos aqui propostas como proibição do debate sobre gênero e orientação sexual dentro das escolas, né? Um projeto do então vereador Campos Filho. Depois nós tivemos a grande batalha em torno do Escola Sem Partido, projeto do então vereador Tenente Santini. Depois, o projeto de iniciar a militarização das escolas em Campinas, que teve adesão do então prefeito Jonas Donizete, e esse projeto não passou pela Câmara, mas nós conseguimos, vamos dizer assim, travar o debate e impedir o início desse projeto em Campinas, graças a uma representação dos movimentos, dessa comissão, junto ao Ministério Público, e, a partir daí, a judicialização do processo e o impedimento do início da militarização das escolas municipais em Campinas, o que seria uma tragédia para a nossa rede municipal no final de 2019 para 2020. Então, assim, essa tem sido a tônica. O que eu acho? Eu acho que nós temos um projeto que fala sobre gestão democrática. Eu gostei da contribuição do professor Pedro. Por quê? Porque o projeto ele não é um projeto regressivo, ao meu ver, mas o projeto ele perde a oportunidade de fortalecer os princípios democráticos que nós entendemos ser importantes para o processo, para os projetos pedagógicos das escolas, para uma educação com um viés mais emancipador, que respeite a pluralidade, a diversidade, né? Ele organiza, na verdade, assim, ele sistematiza o que já está, de certa forma, em andamento. Porque nós temos instrumentos democráticos nas escolas municipais funcionando. Por mais que a gente possa aqui levantar a necessidade de aprofundamento, de melhorias, mas muitas escolas municipais, a partir das suas equipes gestoras e dos seus coletivos, funcionam com um espírito democrático e plural. Tanto que o nosso segundo ponto de pauta vai ser exatamente a defesa de uma escola municipal que foi atacada recentemente, exatamente por valorizar espaços de reflexão e espaços democráticos, né? Que é a Escola Maria Pavanato Favaro, que a gente vai ter que defendê-la, no sentido de defender, na verdade, não só a escola, mas a rede como um toda, que está sendo atacada exatamente por forças de ultradireita na nossa cidade. Então, o que eu queria assim, deixar como reflexão para o professor Mariguete, e também, evidentemente, nós vamos procurar o secretário Tadeu, o seguinte, para que a gente pudesse, aqui na Câmara Municipal, diante dessas diversas contribuições que já chegaram aqui nesse debate, para que a gente pudesse aprimorar o projeto, apresentar emendas, melhorar o projeto, dar mais sentido, vamos dizer assim, para o projeto que tem esse norte, vamos dizer assim, de valorizar e de reforçar a gestão democrática no âmbito do sistema municipal, mas que a gente não perdesse a oportunidade de avançar um pouco mais, né? Diante, inclusive, do projeto ser um projeto do Poder Executivo, então vem já com muita força aqui na Câmara, diante da correlação de forças que existe, inclusive, na Câmara. Então, esse será o meu esforço, vamos dizer assim. Mas é evidente que, para que ele tenha algum resultado, a gente precisa desse ambiente de discussão junto à secretaria para que a gente possa avançar um pouco mais nesse texto que foi apresentado. Eu queria ouvir o professor Mariguete, já passaria a palavra para ele, e depois a gente vê aqui a conclusão desse primeiro ponto de pauta da nossa reunião. Professor Mariguete. Obrigado, Gustavo. Foram muitas questões, então eu vou tentar organizar aqui para ser bem rápido e vou começar pela fala da Guida. Talvez
talvez falte um pouco um histórico também meu, a meu respeito, para entender o meu lugar aqui. Então, eu vou começar por aí. A Guida falou que bastante tempo eu represento a Secretaria de Educação, é verdade. Tenho feito diálogo com a Câmara, acho que mesmo aqui na Comissão de Educação, com certeza, pelo menos uma dezena de vezes eu já tive presente. E para mim é sempre um prazer estar aqui, acho que é a casa do povo, e acho que para qualquer pessoa que pensa em educação pública e acredita no serviço público, é fundamental dialogar com a Câmara de Vereadores, então para mim é sempre um prazer. Mas eu preciso um pouco explicar como que eu entro para a Secretaria de Educação e que, na verdade, em geral, quando eu estou aqui representando a Secretaria, seja agora, seja no governo anterior, é muito no recorte dos aspectos do departamento pedagógico, né? Então, é importante que isso fique claro. Então, primeiro, eu vou quase que completar 30 anos de carreira no magistério. Sou professor de História, fui sempre na rede pública e sou servidor de carreira da rede municipal, sou supervisor educacional desde 2009. E em 2013, eu fui eleito, juntamente com a professora Regina, também supervisora educacional, fui eleito pelo coletivo de supervisores para compor uma assessoria da Secretaria Municipal de Educação, que é a Assessoria de Legislação e Normas Educacionais, que é uma assessoria que precisa ser composta exclusivamente por supervisores de carreira. E naquele momento, portanto, quando o plano foi executado, o processo do plano foi executado, um pouco que o vereador Paulo Búfalo discorreu, e assim como também a elaboração da Lei de Gestão Democrática, eu não tinha qualquer representação do governo, eu cumpri uma função bastante técnica nessa assessoria. Então, fica bastante tranquilo, inclusive, falar desse histórico, com os erros e acertos que qualquer processo tem. É natural que a gente tenha fragilidades e potências, como o professor Cláudio, inclusive, destacou uma, né? E é justamente por isso que o processo precisa garantir participação e discussão, porque a gente corrija esses erros, esses equívocos do próprio processo. Então, dito isso, eu queria responder a primeira questão da professora Guida, né, da vereadora Guida. Eu não vejo nenhuma dificuldade da Secretaria de Educação em fazer o diálogo para a constituição do projeto. Evidentemente que eu não posso falar pela liderança do governo na Câmara, então estou aqui pedindo licença, né, para falar especificamente do lugar da Secretaria de Educação, que, claro, o projeto já está na Câmara, existem os trâmites específicos da Câmara que eu não tenho como conversar sobre eles, então eu não posso falar pela liderança do governo na Câmara e nem mesmo pelo governo em si, né, pela administração e prefeiturária. Mas acho que eu posso falar pelo âmbito desse trabalho técnico da Secretaria de Educação, não vejo nenhuma dificuldade, até porque, talvez não tenha ficado claro na minha explicação, mas talvez tenha passado despercebido na fala do Renato, que à época era presidente do Conselho das Escolas, o projeto já está assim, porque foi acolhida algumas contribuições de alguns coletivos, porque ele não era essa a proposta inicial. E para não tomar tempo, não vou retomar a fala dele, mas acho que é um pouco o que ele trouxe. Naquela época, os coletivos avaliaram, não que a proposta anterior era ruim, mas que era temerário naquele momento entrar com um projeto de lei amplo na necessidade de que a gente avaliava. E optou-se, foi uma proposta desses coletivos que o projeto fosse conciso. Eu não estou aqui dizendo que ele é perfeito, que ele não tem o que ser aprimorado, mas estou só explicando por que ele é do jeito que ele está hoje. Então, ele já chega assim, porque a Secretaria de Educação acatou contribuições, né? E aí aproveito para responder uma questão do professor Cláudio também. Eu acho que o processo de participação vai ter fragilidades e potências, e admito que isso possa ter ocorrido, mas não fazia sentido naquele momento
foi a posição da secretária de Educação à época, e aí eu não estou aqui fazendo a defesa, mas estou só explicando, prestar contas do que tinha sido apontado de contribuição, uma vez que ela tinha captado, então, essa posição de abrir mão da minuta naquelas condições para propor uma minuta em outras condições. E essa minuta, que foi encaminhada para cá, já nem foi mais elaborada pela assessoria de legislação e normas. A partir do momento que a decisão foi essa, de acatar encaminhamento de um projeto mais modesto, isso saiu da nossa alçada e foi elaborado já por quem atuava na área mesmo jurídica, não mais na área de legislação educacional. Também precisa ficar claro essa divisão na Secretaria de Educação, né? Mas acho que, ainda assim, não vejo dificuldade em fazer o debate da complementação desse projeto, não. Inclusive, é importante esclarecer que, nessa questão que o professor Cláudio traz, dos cargos de diretor vice-OP, precisa esclarecer, acho que faz um tempo, né, que essa discussão foi feita, talvez a gente tenha perdido a referência. Havia, naquele momento da elaboração do Plano Nacional de Educação, uma proposta dos movimentos de eleição direta de diretor de escola. Na verdade, o objetivo ali, quando a gente reafirma no projeto que esses cargos precisam ser providos por concurso público, era a opção que a gente estava fazendo frente a essa possibilidade de eleição direta de diretor de escola, que é uma questão que está colocada pelo Plano Nacional, né? Também não estou aqui fazendo a defesa, estou explicando o porquê da redação. E eu acho que talvez na transposição de uma minuta para outra isso não tenha ficado claro, mas deixo aqui já de forma manifesta a posição, não da secretaria, porque eu não posso fazê-lo, mas do departamento pedagógico, de que nós defendemos de forma veemente que os cargos que compõem a equipe gestora das escolas sejam providos por concurso público, como é assim hoje. Entendemos que a Prefeitura de Campinas, ela está à frente, ela avançou quando possibilitou que esses cargos todos fossem cargos efetivos, e a gente faz a defesa disso. Se isso não está claro no projeto, acho que precisa ficar, né? Então, acho que dou conta de responder essas questões. A outra questão, a vereadora Guida coloca bem, que a gente valoriza bem a rede, e valorizamos mesmo, somos, inclusive, pertencentes a ela, e acho que a gente precisa olhar para o PL a partir de um ar da rede, mas não pode parar ali. Como o próprio professor Pedro traz, o PL precisa regular a gestão democrática no sistema de uma maneira geral. A rede, ela é uma parcela do sistema. Precisa regular no sistema colegiados que vão, inclusive, para além da rede, como, por exemplo, é o Conselho Municipal de Educação, o próprio Fórum Municipal de Educação, as próprias conferências. Então, esse é um elemento importante para a SPL, mas com uma discussão futura que eu queria salientar para os vereadores. É importante que, para além da discussão desse PL, que se continue com a discussão da gestão para dar robustez para algumas regulamentações que nós temos destes colegiados, que hoje não, que precisam ficar mais robustas. Então, seria importante que uma lei de gestão democrática, por exemplo, que alguma legislação garantisse na lei a realização das conferências e qual é o formato dela. A própria constituição do fórum, que hoje é feito por uma portaria. Quer dizer, um secretário municipal de educação hoje, é evidente que isso não é algo simples, mas a extinção dessa portaria extingue o fórum. Na minha avaliação, ele deveria estar previsto em lei, né? E a própria questão da modernização do próprio Conselho Municipal de Educação, como eu disse na minha primeira fala. Não acho que seja conveniente que um Conselho Municipal de Educação não faça eleição do presidente, que não possibilite a cadeira a entidades que hoje são representativas, que talvez fossem à época, movimentos e segmentos não fossem à época, mas que hoje são, precisam estar discutindo educação, e que hoje não conseguem cadeira no Conselho, porque a lei do Conselho Municipal de Educação, embora Campinas saiu na frente em 96, é vanguarda na questão dos conselhos de escola, do Conselho Municipal de Educação, mas acho que a lei hoje ela engessa a possibilidade de ampliação dessas participações.
E uma prova disso é a quantidade, inclusive, de reuniões de Conselho Municipal de Educação que a gente não consegue ter quórum. É um instrumento tão importante de discussão da gestão democrática e que precisa, a meu ver, avançar e assumir áreas de modernidade para garantir efetiva discussão no seu âmbito. Então, essas as questões que eu queria trazer. Queria dizer também que, retomar, que acho que a Secretaria de Educação, a gente tem total disposição para o diálogo, mas eu não consigo falar pela própria liderança da Câmara e nem pelo próprio governo, seria um desrespeito da minha parte. E o que eu me comprometo a fazer é comunicar de forma imediata o professor Tadeu dessa solicitação dos vereadores para essa discussão. Agora, eu nem sei como isso funciona, uma vez que o projeto já está no âmbito da Câmara, então acho que teria que ter alguma tratativa desse tipo. De outra forma, a gente se coloca à disposição para oferecer qualquer informação que for necessária em relação a isso, a esse projeto específico, ao que foi discutido, inclusive, anteriormente também, porque o nosso objetivo, assim como falou o Renato, acho que foi uma fala muito feliz, também é do fortalecimento e da defesa da rede municipal e dos seus pressupostos que foram construídos ao longo de décadas e que a gente entende que são ganhos. Embora em alguns momentos a gente tenha divergências, tenha opiniões diferentes e precise fazer o debate, o que é natural na democracia, não é pressuposto da democracia que a gente que todos concordemos, né? Mas a gente entende que precisa fazer a defesa da rede, e um elemento importante de defesa dessa rede é uma construção de uma política de gestão democrática de maneira efetiva. Então, trazendo para um corpo de lei as CPAs, por exemplo, e as comissões próprias de avaliação das unidades, os colegiados que vão surgindo, né? Então, acho que era isso um pouco o espírito da primeira minuta que a gente fez, e acho que esse é um debate que, embora não está previsto nesse PL, precisaria ser feito em um momento oportuno para garantir robustez para essa política de gestão democrática. Ela precisa ser, além de uma lei, uma política, concordo mesmo com a fala do professor Pedro. Vereador Gustavo, acho que eu dei conta das questões que foram levantadas. Se ficou alguma coisa que eu não coloquei, eu estou à disposição e agradeço de novo pela possibilidade da fala. Obrigado. Professor Marighetti, não, a gente agradece a sua intervenção. Eu acho o seguinte, nós tivemos aqui, o debate ele foi para o seguinte caminho, né? As pessoas afirmando a necessidade de uma legislação que reforça a gestão democrática no âmbito do sistema municipal, mas que o atual texto precisaria ter melhorias, precisaria ter mudanças, como apareceu em diversas falas. O que eu queria encaminhar? É porque nós temos um problema também aqui de tempo, por conta de uma reunião da Comissão de Segurança Pública que acontece logo em seguida nesse mesmo espaço. E a gente precisa aprovar aqui outras questões aqui na comissão ainda. Meu encaminhamento é o seguinte: professor Marighetti, se possível, leve isso ao secretário, que existe, vamos dizer assim, no âmbito da rede municipal, tanto pelo Fórum Municipal, como pelas entidades aqui representadas, os coletivos, um sentimento de que o texto precisa ser aprimorado. Esse texto é evidente que vem apoiado pelo atual prefeito, mas ele foi apresentado oficialmente pelo prefeito anterior, certo? Aqui na casa. Então, que ele precisa ser melhorado. Eu acho que, do ponto de vista da Comissão de Educação, o que a gente vai fazer junto com as entidades é produzir, vamos dizer assim, um texto que vise melhorar esse projeto de lei, propostas de emendas, etc. Tal. Nós vamos trabalhar isso internamente de qualquer forma. E por que, Marighetti? Mesmo ele já tramitando, ele pode ser modificado pelos vereadores. Então, do ponto de vista legislativo, ele está no momento adequado de passar por mudanças, por emendas.
mesmo que ele venha a ser aprovado no âmbito da Comissão de Legalidade rapidamente, né? Então, acho que é um pouco esse o encaminhamento que eu colocaria aqui para os vereadores sobre esse ponto de pauta. Acho que o debate foi rico, importante, e o resultado é esse. Todo mundo concorda que tem que ter um projeto de lei nesse sentido, mas que ele precisa ser modificado para dar conta de ser um avanço, né, um passo adiante nessa luta pela gestão democrática no âmbito do sistema municipal. Perfeito? Podemos seguir assim? Ok, da minha parte, encaminho para o professor Tadeu, conforme o vereador colocou. Tá bom. Eu agradeceria muito os convidados e até reforço aqui o convite para que vocês possam continuar na reunião. A reunião agora vai ser mais rápida, mas a gente vai aprovar aqui questões interessantes, mas vocês fiquem à vontade, tá? Tanto o Renato, o professor Pedro, o Cláudio, Gil, a Jaqueline, tá? Vocês fiquem à vontade de continuar na reunião, tá bom? Mas o Marighete vai permanecer, né? Marighete vai... Com certeza. Ah, tá bom. Com certeza. Tá bom. Gente, então aqui, ó. Eu vou ter que me retirar, eu só quero agradecer claro, a professor, participação e fico à disposição. Então, obrigado. Nós que agradecemos, professor Pedro. Ó, eu queria aqui com os vereadores, rapidamente, a gente tem aqui o segundo, terceiro e quarto ponto de pauta, são projetos de leis que já possuem aqui um parecer favorável, tá bom? Eu queria só submeter aqui a votação com vocês. O segundo é discussão e votação do parecer exarado pela senhora Guida Calisto, favorável ao PLO 99 de 21, de autoria do senhor Carmo Luiz, que instituiu no âmbito do município de Campinas o Programa Uniforme Escolar Solidário e da outras providências. Eu sigo o parecer da vereadora Guida Calisto. Vereador Paulo Búfalo. Eu também sigo o parecer da vereadora. Então, está aprovado. Terceiro item de pauta. Discussão e votação do parecer exarado pela senhora Guida Calisto, favorável ao PLO 5/2022, processo 235.442, de autoria do prefeito municipal, que instituiu o Dia da Cultura Coreana no município de Campinas. Eu sigo o parecer da vereadora Guida Calisto. Eu também sigo o parecer da vereadora. Aprovado. Item 4. Discussão e votação do parecer exarado pelo vereador Otto Alejandro, favorável ao PLO 1922, de autoria dos senhores professor Alberto e Zé Carlos, que denomina a Praça Maria José Miranda uma praça do município de Campinas. Eu sigo o parecer exarado pelo senhor Otto Alejandro. Vereadora Guida? Eu também sigo o parecer. Eu também sigo o parecer. Então, aprovado. E o último item da pauta está aqui, nós já encaminhamos aos vereadores anteriormente um relatório sobre a visita que nós fizemos da comissão à Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Pavanato Favaro. O relatório ele fala um pouco da visita, né? Os três vereadores que estão aqui presentes fizeram essa visita. Fomos recebidos lá pela diretora, professora Sandra Charofitz, a vice-diretora Cristiane Ramos, supervisor Marcos Leme, orientador pedagógico Robson Alexandre, e fizemos uma visita tanto à estrutura física da escola, como também conhecemos mais de perto o projeto pedagógico da escola. Essa escola que foi fruto aí de um requerimento de caráter bem inquisitório, aprovado, encaminhado aqui pela Câmara Municipal, e sobre alguns episódios que poderiam ser desrespeitosos ao ambiente democrático da escola, havendo aí a acusação de uma determinada doutrinação, ideologização, etc. O que eu não vou fazer a leitura inteira do relatório, até pelo avançar da hora, se os vereadores assim me permitirem, porque todos aqui já receberam esse relatório, mas eu queria submeter ele à votação e à aprovação aqui no âmbito da Comissão de Educação. O relatório ele fala sobre a história da escola, muito premiada nacionalmente, um grau elevado de aprovação
nas escolas técnicas aqui da cidade, que sempre é um objeto de muita vontade e de desejo por parte dos alunos, pela qualidade que as escolas técnicas possuem. O relatório fala, então, esmiuça o projeto pedagógico e chega a uma conclusão. Eu queria que ler a conclusão, para que a gente possa fazer a votação. A conclusão é: concluímos, então, pela visita feita, que a IMF EJA Maria Pavanaty preza por um projeto pedagógico democrático que busca acolher a pluralidade de ideias e de opiniões. Projeto esse de autonomia, conforme determina o projeto da Rede Municipal de Educação, amplo e democrático, conforme foi relatado em diversas reuniões com pais e mães de alunos. Vimos uma escola aberta ao diálogo com a comunidade escolar e da região, sem viés ideológico, como dizem seus acusadores. Enviamos em anexo opiniões de diversas entidades que reafirmam essa posição dos membros da comissão. Sobre o caso relatado no requerimento apresentado à Câmara, foi visto que a inscrição fora Bolsonaro não está mais presente na escada. Vale destacar que tal inscrição foi feita por um aluno espontaneamente, já que o trabalho era para expressar através da arte urbana. Após feita a pintura, a diretoria e a professora acharam por bem conversar com o aluno, explicar que aquela frase, num contexto democrático que é a escola, daria vazão para uma frase de apoio ao presidente e se tornar um ciclo de ataques e defesas. Após essa conversa, foi decidido que seria de melhor tom tirar a pintura, sem prejuízo para o senso crítico do aluno e para a democracia dentro da escola. Vale também ressaltar que, quando a foto da inscrição chegou como denúncia, a inscrição já havia sido retirada. Acreditamos que, nesse momento, deve-se ouvir a escola e seus membros, a fim de concluir que o público cativo não é vítima de uma manipulação ideológica, e tudo isso entre aspas, né? Mas sim seres ativos das suas funções como parte integrante e construtora de uma escola plural democrática. É o relatório, e aí a gente encaminha, anexado a posição do coletivo de educadores, a posição da Faculdade de Educação da Unicamp e de outras entidades que já se manifestaram. A gente encaminharia isso tanto para a Secretaria Municipal de Educação, como também para os demais vereadores da Casa e para o prefeito municipal, para as autoridades. Acho que nós deveríamos encaminhar também para o Ministério Público, encaminhar para todas as entidades e autoridades. Então, seria isso. Então, eu submeto também a apreciação de vocês e também a votação. Vereador Gustavo, bom, eu tenho total acordo, né, com esse documento. Acho que a gente, enquanto comissão, a gente age de forma acertada, correta, que as nossas escolas, os nossos professores, as nossas instituições de ensino não podem sofrer esse tipo de intervenção. E quando eu perguntei se o professor Mariguete estaria presente, é porque eu gostaria de saber se a Secretaria Municipal de Educação debruçou sobre esse tema, debateu, tem algum posicionamento, porque a gente aqui na casa, a gente ficou bastante preocupado, né, com esse ataque. Não que a gente não estejamos acostumados com essa prática aqui na casa, no parlamento, mas nós estamos revestidos dos nossos mandatos, dos mandatos de vereadores, enfim. Agora, quando um profissional da educação, né, e principalmente quando a gente visitou Pavanaty, é uma escola que a gente conhece há bastante tempo, que tem um corpo ali de profissionais muito dedicado, que debate, que tem uma vivência escolar muito rica, né, muito debatida, muito democrática, uma vivência muito rica, muito viva, como a gente costuma dizer. Ser atacado dessa forma, a gente fica preocupado, e aí a gente se coloca numa posição de fazer a defesa mesmo, e por isso eu fiquei bastante preocupada, né? Assim, quando esses ataques vêm a nós aqui, a gente está até acostumado, né? A gente lida com isso muito tranquilamente, mas quando a gente vê uma instituição pública nossa, de qualidade como é a Escola Pavanaty, sofrer, a gente se coloca mesmo em solidariedade e gostaria de ver, né,
a gestão, enfim, também solidarizando também junto conosco, né, nesse mesmo sentido aí da defesa da escola pública e de ser um espaço onde o projeto político-pedagógico possa ser desenvolvido de forma democrática e de forma respeitosa. Então, por isso que eu perguntei da presença. Então, mas só para confirmar, vereador, eu tenho um acordo com o relatório, sim. Perfeito. Guida, vereador Paulo Buff. Não, eu, assim como a vereadora Guida, eu quero dizer que tenho acordo com o relatório, acho que a comissão cumpre o papel, né, de, ao fazer essa visita, né, a gente conseguir traduzir ali com evidências, né, o próprio papel da escola pública como esse espaço diverso, democrático, né, e que requer assim uma não tolerância necessariamente, mas o reconhecimento dessa essência, né, da escola. E aí eu acho que nós traduzimos isso. Então, fiquei satisfeito aí com o relatório, espero que possa sensibilizar, provocar o debate, aí, mudar algumas coisas aí nas ideias. Obrigado, vereador Paulo. Professor Marighella, gostaria de falar? Gustavo, eu gostaria, de forma bem rápida, a conclusão do parecer que você leu está bem parecido com as respostas que a Secretaria de Educação produziu. Então, para responder o que a vereadora aqui coloca, sim, a gente se debruçou, o requerimento chegou até nós, né? Nós precisávamos produzir as respostas e, para isso, precisava conversar com a unidade, né? Para entender se, de fato, esses elementos tinham ocorrido e qual era o contexto deles. Isso foi feito, inclusive, o acolhimento da própria equipe, porque isso gerou, de fato, uma certa apreensão do que poderia ocorrer. Inclusive, o requerimento ele falava de sanções, questionava em relação às sanções administrativas. O tratamento que a gente deu foi o seguinte, né? A gente tratou com a unidade para entender os dois fatos específicos, que era a utilização da charge na avaliação diagnóstica do 9º ano, que para nós, enfim, é comum, quer dizer, a utilização de charge é algo indicado pela própria diretriz curricular, a avaliação não tinha nenhum problema do ponto de vista formal, né? Inclusive, ela não utilizava de imagem para poder posicionar uma opinião específica, mas, ao contrário, a imagem ela era um elemento mobilizador para que o aluno discorresse sobre a opinião dele, era um texto opinativo, e ele, inclusive, poderia opinar em qualquer direção que ele quisesse a partir daquele item. Era uma charge dos meios de comunicação, então não foi algo que a escola produziu, a escola se apropriou de um elemento de circulação livre, né? Como é normal, quem é professor de anos finais está acostumado com isso, isso não é nem, aliás, é esperado e estimulado que se utilize disso para que você vincule a discussão próprio conhecimento com a conjuntura, com o que está ocorrendo, né? A escola não pode ser uma bolha isolada do que ocorre no mundo, né? Isso tratava, na verdade, de mobilizar esse aluno para que ele escrevesse o texto que poderia opinar em qualquer direção, porque o objetivo era um texto opinativo e que ele desenvolvesse essa habilidade. Não era exatamente a opinião que ele ia emitir, né? Não era a opinião mais importante, mas sim ele tinha capacidade de elaborar um texto opinativo. Então, em relação à questão da charge, foi isso, nós respondemos. E em relação ao escrito do Fora Bolsonaro, é exatamente isso que o vereador Peta relatou. Quer dizer, a escola faz um trabalho de pichação urbana, né, nas instalações, os alunos tinham liberdade para
manifestar ali. Houve essa manifestação, houve essa discussão com alunos exatamente dessa pertinência, porque essa questão de opinião é algo possível do ponto de vista social. A discussão que foi feita com ele, se era pertinente ou não dentro do ambiente escolar e o que isso possibilitaria, né? Então, não se questionou exatamente a opinião dele, mas sim se era adequado que isso fosse feito no ambiente escolar, porque teria que se dar tratamento, então, para as diversas opiniões, justamente o que o requerimento indica. E aí, em função disso, a pintura que o aluno fez, ela foi repintada, listada, e, de fato, quando o requerimento chegou até nós, isso já tinha sido resolvido pela escola da maneira como a gente tem mesmo adequado, e como a escola, inclusive, já é parte do... Importante dizer também, ela não agiu assim nesse caso específico, já é cultura daquela escola e de várias outras agir dessa maneira. Então, ela não simplesmente pintou a escada, e essa também é uma questão importante a dizer, mas ela fez o debate com esse aluno do que significaria a expressão da opinião dessa forma naquele ambiente. Então, deu um tratamento pedagógico para essa questão. Então, do nosso ponto de vista, nós respondemos com bastante tranquilidade as questões que foram apontadas no requerimento, inclusive dizendo que não cabia de maneira nenhuma nenhum tipo de sanção, uma vez que o que a gente verificou foi a execução de um projeto pedagógico que é construído de acordo com as diretrizes educacionais, curriculares da própria rede municipal. Foi isso que a gente, então, fez. Ok, professor Marighella, é importante a gente ter já essa informação de que o encaminhamento no mesmo sentido, né, da secretaria, no sentido de entender que as atividades que ocorreram ali na escola fazem parte de um projeto pedagógico democrático, aprovado no âmbito da escola, dentro do projeto pedagógico pensado pela secretaria, e que não houve ali nenhuma anormalidade, nenhum fato fora desse contexto, né? E que o que realmente ocorreu é uma tentativa de utilização de algo extremamente saudável no ambiente escolar para, vamos dizer assim, dar argumentos para uma narrativa extremamente persecutória em relação aos professores, aos diretores, né, aos estudantes que exercem a sua liberdade no ambiente escolar. Então, de qualquer forma, eu queria, então, os votos aí da vereadora Guida e do vereador Paulo Búfalo, nós aprovamos aqui esse relatório. Com o relatório aprovado, nós vamos dar aí encaminhamento e prosseguimento às autoridades e a todas as pessoas que estão, de alguma forma, vinculadas a esse debate. Então, com a aprovação desse relatório, eu queria agradecer a presença aí do professor Marighella até o final aqui da reunião, da vereadora Guida Calisto, do vereador Paulo Búfalo, e se não houver nenhuma necessidade de mais alguma fala, consulto aos vereadores. O vereador Pedro, só adendando aqui, talvez seja interessante consultar o vereador Hermínio e o vereador Otto sobre o relatório. Tá bom. Eu enviei o relatório para eles, eu já vou enviar novamente agora com as mudanças propostas e já recebidas pelo vereador Paulo Búfalo, que foi o que nós aprovamos aqui, e vou verificar a possibilidade também deles assinarem esse relatório em conjunto com a gente. Perfeito, importante essa observação. Tudo bem, gente? Boa tarde, agradeço aqui os servidores da Câmara Municipal, os funcionários da TV Câmara, pela oportunidade da realização dessa segunda reunião ordinária, e o professor Cláudio Borges também que está aqui conosco, e declaro aqui encerrado, então, a nossa segunda reunião ordinária da Comissão de Educação e Esporte da Câmara Municipal de Campinas. Muito obrigado. Está encerrada essa que foi a segunda reunião ordinária da Comissão Permanente de Educação e Esporte, presidida pelo vereador Gustavo Peta. Lembrando a você, para não sair daqui,
Daqui a pouquinho estamos ao vivo novamente com a segunda reunião ordinária da Comissão Permanente para Assuntos de Segurança Pública, essa comissão que é presidida pelo vereador Major Jaime. Até já. TV Câmara, Campinas.